Boa noite a todos. Hoje vai ser uma palestra bem intimista, né? Pouquinhas pessoas, mas sem problema. Quando eu vi que estava chovendo esse tanto, eu imaginei que fosse ter mais ou menos gente encarnada aqui, mas a gente sabe que também nós temos nossos amigos desencarnados também. Vem aqui e agradeço muito pela presença de todo mundo, para poder falar um pouquinho. Eu vou começar logo com a nossa prece inicial. Se concentrando, conectando nossos corações, abrindo os nossos corações, para que a gente possa se conectar, ouvir, compreender. Deus Pai de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado por todo o auxílio, todo o cuidado que o Senhor teve com a gente até o momento. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre com a gente. Que nesse momento todos nós possamos estar abertos aos ensinamentos que o Senhor quer passar. Que nós estejamos com as mentes e os corações alinhados, Senhor. Alinhados com a Tua palavra, alinhados com o Teu amor. Possamos não só ouvir a palestra de hoje, mas que a gente possa também compreender e aplicar dentro de nossas vidas. Peço aos Espíritos amigos que estejam presentes, ajudando todos e ajudando a mim para produzir essa palestra. Vamos fazer a nossa leitura do Evangelho. A leitura do Evangelho nos convida bastante com o que a gente vai estar falando aqui. A gente está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. A maior próxima como a seguir. O item 8, que é a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus íntegra, visto que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais de todos aqueles que, ultrapassando sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, de todos aqueles que amam, pois não conhecem a miséria da alma, nem do corpo. Tem pés ligeiros e vive como se transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a palavra divina, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Deixa eu baixar aqui. Lição de parede de novo. Bom, o Evangelho de hoje traz justamente a mensagem que a gente vai estar falando, que é sobre o amor. A gente vê que o amor é que resume a doutrina de Jesus e é aquilo que é o sentimento mais delicado, né? O ponto delicado do sentimento, que é o amor. Que tem esse poder tão grande que a gente vai vendo nesse capítulo 11, o quão importante é o amor nas nossas vidas e o quanto que ele transforma as nossas vidas também. O tema da palestra de hoje é o poder transformador do amor. É um tema, um nome especificamente, que eu fiquei com muito medo de errar. Eu não sei se esse está o melhor de todos, mas vamos falar sobre o poder transformador do amor. Mas a gente vai falar de várias outras coisas também. Eu estava lendo um livro maravilhoso,
chama Amor de Redenção. Hoje eu vou estar falando bastante sobre ele, porque das reflexões que eu tirei para poder fazer essa palestra foram tiradas desse livro. Para quem quiser, tem o nome, já temos o nome aqui no início, Amor de Redenção. E para quem não quiser ler um livro de 400 páginas, que eu recomendo, porque é muito bom. Tem o filme também. A última vez que eu assisti ainda tinha no Netflix, não sei se ainda tem. Vamos ouvir alguns spoilers hoje, mas eu vou tentar manter o mínimo de spoilers possível para quem quiser assistir essa história, ler essa história, possa refletir tanto quanto, possa se emocionar. Mas enfim, vamos direto para o nosso assunto, finalmente. Bom, o livro Amor de Redenção conta a história de Michael. Michael é um homem que é devoto a Deus, que é disciplinado, que lê todos os dias a Bíblia e que não começa a ler antes que ele sinta que ele está aberto, que o coração dele está aberto à mensagem que ele vai ler naquele dia. Ele é um fazendeiro que tem muita disciplina no seu trabalho, que acorda antes do sol nascer, que vai arar o campo, que vai colher as suas plantações. Ele vê Deus em tudo. Ele vê Deus na terra, ele vê Deus nas plantações, ele vê Deus nos animais. E ele vive pela fé dele. É um homem bom, um homem que perdoa e um homem que morava sozinho em uma fazenda enorme. E ele pede para Deus uma esposa. Ele queria muito, muito se casar. E aí, um dia, ele vai para a cidade, uns 60 quilômetros de distância, para poder vender aquilo que ele tinha produzido. Quando ele chega lá, ele vê uma mulher muito linda, muito linda passando. Ela é tão linda que as pessoas, os homens da cidade, paravam o que estavam fazendo, saíam de suas casas, de suas lojas, de seus bares, para poder ver ela caminhando, todas as segundas, quartas e sextas. E aí ele fica absolutamente encantado por essa mulher, que é tão linda, e ele escuta uma voz baixa e calma, dizendo: é ela. Essa era a mulher que Deus tinha mandado para que eles casassem. Mas antes que a gente fale que ele é muito sortudo, porque ele viu a mulher que é a mais linda de todas, que todas as pessoas param para assistir ela passando, e é aquela que foi destinada a ele em casamento, a gente tem que pensar no seguinte: ele vai perguntar, né? Quem que é aquela mulher? Ele quer saber, ele quer encontrar com ela. E a pessoa que ele estava conversando diz que ela é uma prostituta. E ele já começa a falar: não, então a voz que eu ouvi falando que era ela, a mulher destinada a ser minha esposa, era coisa da minha cabeça. É só porque ela é bonita, veio da minha cabeça. Deus não ia mandar eu casar com uma prostituta. Mas ele continua ouvindo essa voz. Continua ouvindo que é ela. E o Michael é uma pessoa que é muito obediente a Deus. Então, mesmo contra tudo isso, essa história se passa em 1851. Então, assim, as coisas estavam mais... O preconceito era ainda maior, né? A situação era um pouco mais complicada do que já seria se fosse hoje em dia. E aí, ele sendo muito obediente a Deus, mesmo sendo o contrário do que ele queria, porque não era isso que ele imaginava quando ele pediu uma esposa a Deus. Ele fala que ele queria uma mulher virgem, que fosse devota a Deus, que fosse ajudar ele no campo. E aquilo é totalmente o contrário do que ele queria. Mas ele é muito obediente a Deus. E ele obedece. E ele vai atrás dessa mulher. E para isso ele gasta praticamente todo o ouro que ele tinha. Na verdade, no final ele gasta todo o ouro que ele tinha ganhado. Numa época que estava bem complicado, questões financeiras ali, naquele meio. Sempre pagando para poder conversar com ela. E ela sempre tentando provar
que ele era mais um homem como todos os outros. Mas ele, com muita força de vontade, querendo obedecer à vontade de Deus, ele continua tentando. E ele tenta, até quando ela não tem mais saída, ela aceita se casar com ele. Só que as coisas não são tão fáceis assim, mesmo depois que ele conseguiu fazer o que Deus pediu que ele quisesse, que era se casar com ela. Ela foi muito contrariada. Ele dava todo o amor dele, porque foi isso que Deus pediu. Ele pediu para que ele amasse ela. E ele fez isso. Mas de volta ele só recebia arrogância, ingratidão. Ela tentava destruir ele de todas as maneiras possíveis. Ela sequer chamava ele pelo nome, porque ela se recusava a amar ele. Ela não queria que ele tivesse nenhuma expectativa de que um dia ela realmente fosse amar ele como marido, que ele queria tanto que ela fizesse. E por muitos momentos ela foge. Ela foge de casa, ela tenta voltar para a cidade antiga dela. E todas as vezes, diversas vezes, o Michael vai atrás. Ele vai, ele traz de volta. E não só ele perdoa, como ele cuida e ama, da mesma maneira que ele fazia, desde o início. Mas ela continua fugindo e continua se afastando. Antes que a gente comece a julgar, e eu falo isso porque enquanto eu estava lendo, eu ficava o tempo todo falando, por que ela está fugindo? Ela tinha uma vida que ela não gostava antes. Ela tinha uma vida muito difícil. Dizia que nunca olhava para trás, nunca olhava para frente, para que ela não pudesse sofrer. Então, por que, eu me perguntava, que ela fugia tanto? Ficava irritada, porque ela queria sair daquela situação que ela estava antes. E ela tem uma pessoa que não só ama ela, como perdoa ela todas as vezes que ela faz alguma coisa ruim. Traz ela de volta todas as vezes que fugia. Dá para ela uma casa boa, com comida, uma casa aquecida. E mesmo assim, ela escolheu fugir. Tem momentos que, assim como o Michael descreveu uma vez, a vontade era de chacoalhar ela para ver se entrava o juízo na cabeça dela. Porque ela tinha tudo ali, nas mãos dela. Mas ela escolhia fugir, ela escolhia correr, ela escolhia se afastar. E deixar as coisas mais difíceis quanto ela conseguia fazer. Então, mas aí, nesses momentos onde eu estava super irritada no livro, querendo entrar no livro para ver se eu conseguia fazer com que aquela menina mudasse de ideia, para ver se eu enxergava o que estava bem na frente dela, aí a gente começa a pensar, onde a gente tem que fazer uma pergunta. Com quem que a gente mais se identifica nesses dois personagens? Será que a gente se identifica mais com o Michael, que é um homem fiel a Deus, devoto, que obedece mesmo quando o pedido de Deus é um pedido muito difícil, que custou a ele, por exemplo, todo o dinheiro que ele tinha, todo o ouro que ele tinha, o esforço que ele tinha que fazer para ficar indo todas as vezes, sendo debochado, sendo ridicularizado, sofrendo nas mãos dela. Um homem que é disciplinado, que tenta escutar sempre a voz de Deus, que faz todo o trabalho que pode, que não reclama, porque sabe que Deus cuida dele, que perdoa mesmo as pessoas que propositalmente machucam ele, e que não só perdoa, mas que também cuida, que ama, que dá tudo que tem, tempo, esforço, recurso, paciência. Ou será que a gente se identifica mais com Angel, a prostituta que erra, comete muitos erros, e mesmo com as oportunidades que tem de mudar, mesmo com as oportunidades que ela tem
de mudar de vida, de se tornar uma pessoa diferente, ainda assim, volta aos mesmos erros, aos mesmos velhos hábitos. Que tem uma casa, que pode ter uma casa tranquila, aquecida, com comida e amor, mas que ainda assim escolhe as suas frias e cheias de lama. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu pensava nisso, toda vez que ela estava me deixando com muita raiva, eu lembrava que a Angel, ela não é só aquela personagem. Ela é uma representação de todos nós. Essa história, Amor de Redenção, ela é baseada num livro da Bíblia que se chama Oséias, que é lá no Antigo Testamento. E esse livro conta a história de Oséias, que era um profeta, que Deus pediu para que se casasse com uma prostituta, assim como ele fez com Michael. E durante o livro todo a gente vê que essa prostituta, ela é uma representação do povo de Deus, que traía Deus o tempo inteiro. Que ao invés de aproveitar as chances que Deus dava de mudar, o perdão que Deus dava, a misericórdia que Deus dava, eles continuavam fazendo aquelas mesmas coisas que eles faziam no Egito Antigo, adorando outros deuses, fazendo sacrifício para Deus, sendo que Deus havia pedido para eles que ele fosse o único Deus. E aí, enfim, durante isso daí a gente vai refletindo bastante. É uma história que tanto Oséias na Bíblia quanto Amor de Redenção é uma história que é muito bonita e que a gente pode sempre parar para refletir, sempre fazer esse exercício de quando a gente estiver com raiva da gente lembrar que nós somos as pessoas que temos a oportunidade todos os dias de melhorar, que temos a oportunidade de mudar de vida, de estar próximos de Deus, mas que ainda assim, todos os dias, nós nos recusamos, nós fugimos e nós afastamos Deus de nós. Mas o fato é que Deus, Ele é maravilhoso. E esses dias, já tem algumas semanas, eu estava fazendo uma oração. E nessa oração, eu estava agradecendo pelas coisas que eu tinha, dizendo que eu amava muito Deus, porque Ele tinha me dado tantas coisas, Ele tinha me dado a oportunidade de estudar, de trabalhar, de ter uma família, ter amigos, e uma casa, e alimentos, e agradecendo por tudo que Deus estava me dando, dizendo que amava Ele por causa dessas coisas. E aí foi quando eu comecei a pensar que eu estava dizendo que eu amava Deus pelas coisas que Ele me dava, e não por aquilo que Ele é. E nisso eu fui começar a refletir sobre o que é Deus. Bom, eu acho que isso daqui vai ser algo absolutamente clichê, que todo mundo já ouviu falar na vida, mas que Deus é amor. É isso. Ele é amor e o amor dele é perfeito. Assim como Michael nesse sentido, sendo uma representação de Deus, todas as vezes que a gente erra, todas as vezes que a gente foge dele, que a gente afasta ele, ele nos dá o perdão, a misericórdia e nos dá a oportunidade de mudar. Traz a gente para perto dele, quantas vezes for necessário. Mesmo que a gente esteja retribuindo sempre o amor dele, com ingratidão, com arrogância, com dúvidas, enfim. Uma coisa interessante que eu fui pensando quando a gente fala, né, sobre o amor de Deus, que é o que faz com que Ele faça tantas coisas assim pela gente, é que o amor de Deus, assim como Ele, é perfeito, certo? O amor de Deus é diferente do amor que a gente tem por aqui. O amor que a gente tem por aqui, os seres humanos, não dizendo que não exista, obviamente, porque existe. Não dizendo que, não colocando muitos defeitos e falando coisas, mas
O amor de Deus é diferente do amor que a gente tem por aqui. Porque por mais que a gente ame, a gente deixa muitas vezes o amor ser um instrumento para poder inflar o nosso ego. O amor aqui muitas vezes é para que a gente se sinta desejado, se sinta querido, se sinta importante. O amor por carência. Mas o amor de Deus é diferente. O amor de Deus, sendo perfeito, não é por nenhum desses motivos. Não é por egoísmo, não é por carência, nem por necessidade. E essa é uma verdade dura. Deus não precisa da gente. Deus não ama a gente porque Ele precisa da gente. Porque Ele é quem Ele é, independente da validação dos seres humanos. Então Ele não precisa. Não precisa que a gente acredite nele, não precisa que a gente ame Ele, não precisa que a gente faça nada por Ele. Porque Ele é todo poderoso. Porque Ele é quem Ele é, independente do que a gente faça ou deixe de fazer. Ele não precisa da gente. E pode ser difícil pensar nisso. Pode parecer uma visão pessimista. Mas é verdade. E é o que torna o amor de Deus ainda mais bonito. Porque Deus não precisa da gente. Mas mesmo assim, Ele ama a gente. Ama incondicionalmente. Nos dá todos os dias a chance de mudar. Nos dá perdão, misericórdia. Isso sem precisar. E uma coisa legal que eu fui refletindo também é que Deus não só ama a gente, mas Deus também gosta da gente. Deus gosta que a gente acredite nele, Deus gosta que a gente ore, gosta que a gente trabalhe para Cristo, gosta que a gente faça caridade. É isso que Ele quer que a gente faça. Ele gosta de passar tempo com a gente, gosta das nossas orações, gosta das vezes que a gente fala com Ele, que a gente agradece, que a gente confia nele para pedir uma coisa importante. Ele gosta da gente, Ele ama a gente, e Ele não precisa da gente. Ele faz tudo isso sem nenhuma necessidade dos seres humanos. Tem um versículo, Salmos, eu vou retornar nele depois, eu ia falar ele mais para frente, mas vou trazer ele logo para cá. Salmos capítulo 8, versículo 3 e 4, que fala mais ou menos o seguinte: o Deus que criou a lua, as estrelas, o planeta. Quem sou eu? Que importa eu para o Senhor? E importa muito. Deus, Ele criou tudo. Ele criou coisas que a gente não faz ideia. Coisas que a gente ainda não está nem perto de descobrir. E Ele criou a gente. A gente pode se perguntar isso. Eu estou pequena no meio disso tudo que Deus criou. Quem sou eu para que Deus se importe? Mas que ainda assim Deus se importa e se importa muito. Ama e ama muito. Porque afinal, somos filhos de Deus. E lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11, se eu não me engano, porque eu fiz isso aqui, essa foi algo que eu acho que eu tenho de cor, em que Jesus fala o seguinte: se o filho de vocês pedirem pão, vocês vão entregar pedra? Se o filho de vocês pedir um peixe, vocês vão entregar uma cobra? Se vocês são errados, se vocês que são assim, conseguem dar coisas boas, dão coisas boas para os seus filhos, quem dirá nosso Pai Celestial não nos dá? Então, independente do que a gente faça, de quantas vezes a gente fuja, de quantas vezes a gente vá contra aquilo que Ele queria que a gente estivesse indo, Deus cuida da gente, porque somos seus filhos. Deus, independente do que a gente faça, nos dá sempre as bênçãos e as oportunidades de mudar, de crescer, de evoluir. Mas mesmo com todo esse amor, a gente ainda foge.
afasta, a gente ainda nega. A gente não consegue ainda se entregar totalmente a esse amor que é perfeito. Assim como Angel, que é nesse momento a representação da humanidade, dos filhos de Deus, que recebemos tanto, que temos tanta coisa boa destinada para nós, todos os dias, a oportunidade de estar numa casa aquecida, com comida e amor, do jeito que o Michael escreve. Mas mesmo assim a gente decide fugir. Mas às vezes não é por mal. Assim como com a Angel também não é por mal muitas vezes. Muitas vezes a Angel fugia ou se afastava por orgulho. Porque ela sabia que ela precisava ser daquele jeito para sobreviver. Que era só assim que ela conseguia. É assim que ela sabia viver. E era aquela pessoa que ela tinha que ser, para que ela pudesse sobreviver. Às vezes era com medo. Medo do que ela podia ter que fazer. Medo de não conseguir. Medo de se entregar a um amor que era tão grande, tão genuíno, e que aquele amor a fizesse sofrer. Às vezes ela se sentia indigna de merecer, de receber tantas coisas boas, mesmo com tudo que ela tinha feito. Ou se sentia incapaz de mudar, de crescer, de deixar o velho eu para trás e se tornar uma pessoa nova, alguém melhor. E quantas vezes esses não são os exatos motivos pelos quais nós não fugimos de Deus? Porque a gente, por mais que possa falar, às vezes a gente não quer mudar. Porque a gente já assumiu um jeito, e aqueles jeitos, todo mundo vai falar que é assim de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e se recusa a mudar, se recusa a crescer, sendo que esse é justamente o propósito de estarmos aqui, para evoluir moral e intelectualmente. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente se recusa, porque a gente tem nosso próprio jeito. Achamos, quantas vezes em algumas discussões, em alguns embates com alguém, com um familiar, com um amigo, com um colega de trabalho, a gente não tem adota essa exata posição de que o meu jeito é o jeito certo, que eu não preciso dar ouvidos ao outro, não preciso mudar. E se a gente faz isso com os nossos irmãos, a gente definitivamente faz isso com Deus também. Deus mostra pra gente um caminho, mas a gente acha que a gente já sabe o caminho certo. E a gente continua com os velhos hábitos. Quantas vezes a gente não sente medo? Medo do que Deus pode pedir que a gente faça. Medo do que a gente vai ter que mudar. Medo de descobrir as coisas dentro da gente que a gente faz de errado. Medo de não ser bom o suficiente para o que Deus pede para que a gente faça. E nisso a gente foge. A gente se afasta. Quantas vezes a gente não se afasta porque a gente se sente indigno? Depois de a gente receber tanto perdão, tanta misericórdia, tanto cuidado, a gente não se entrega a esse amor porque nos sentimos indignos. A gente sente que não somos merecedores de todo o amor, de toda a misericórdia que Deus nos dá. Ou se a gente se sente incapaz, que não somos o suficientes. Quantas vezes nós não podemos nos identificar com Angel, com o medo, o orgulho e as dúvidas que ela tinha? Quantas vezes não fugimos? Fugimos como aquela ovelha desgarrada. Mas que Deus, sendo o pastor das ovelhas, eu acho que todos conhecem essa história, que Jesus contou das ovelhas, o pastor tinha 100 ovelhas, e que uma sumiu. E ele volta atrás, correndo desesperado por essa ovelha que sumiu. E ele encontra a ovelha e fica mais feliz pelaquela ovelha perdida que ele encontrou do que pelas 99 que não saíram.
Nós somos as ovelhas perdidas. E Deus sai ao nosso encontro toda vez que a gente se perde. E Ele se alegra toda vez que a gente volta. Toda vez que a gente foge de novo, Deus volta com a mesma determinação. Nos encontra com a mesma alegria. Nos leva de volta. Quantas vezes forem necessárias. E o melhor que a gente pode fazer é aceitar o nosso lugar perto do Pai. É entender que não importa quantas vezes a gente fuja, para quão longe a gente vá, Deus sempre vai atrás da gente. E Ele sempre vai ter os braços abertos, como o pai do filho pródigo, para receber a cada um de nós de novo, quantas vezes forem necessárias. Aceitar que não há fuga que seja eterna, que seja grande o suficiente, porque nosso lugar, o nosso destino é perto do Pai. Independente de quanta dúvida a gente sinta, de quanto medo a gente sinta. O nosso lugar é com Ele. E nós temos a capacidade de mudar e de estarmos perto dele. Bom, Angel, em muitos momentos, ela voltou. A mesma quantidade de vezes que ela fugiu. Em alguns momentos, mais para frente da história, ela queria se lavar. Ela sentia que ela estava suja, mas era uma sujeira que era maior do que só a sujeira do corpo. E ela tentava lavar dentro da alma dela. Mas ela não conseguia. Ela chegava até a se machucar, de tanto que ela tentava. Mas ela não conseguia apagar a sujeira que ela sentia, que estava dentro da alma dela. Não conseguindo isso, ela tentou se redimir em alguns momentos. Trabalhar até a exaustão na fazenda, cuidando de tudo que fosse possível para que ela pudesse se redimir pelo trabalho que ela dava, pelas coisas que ela fazia de errado. Mas mesmo assim, não era suficiente para conseguir redimir ela. Ela sempre sentia que ela precisava de fazer alguma coisa para poder recompensar, para poder merecer. E Michael sabia disso. Ele percebia isso nela. E ele chamou ela para conversar um certo dia, percebendo o quanto que ela se esforçava, estava se esforçando até se machucar, até uma exaustão absurda. E chama ela para conversar e conversa com ela em relação a isso, pergunta para ela. E ele fala que nada daquilo ia importar. Não importasse quanto ela tentasse se lavar ou ela tentasse trabalhar, não era isso que ia fazer com que ela se tornasse mais digna, não era isso que ele queria. Sabe o que ele pede para ela? Só uma coisa. Ele pede amor. É tudo que ele pede para alguém que tanto errou, para alguém que fez ele sofrer tanto, que quebrou o coração dele todas as vezes que ia embora. Afinal, ela era sua esposa. E ela quebrava o seu coração todas as vezes que fazia isso. Todas as vezes que ela era rude, todas as vezes que ela tentava afastar ele se machucava. Mas, em troca, ele só pede que ele a ama. Ele não dá nenhuma penitência como ela achou que ele pediria. Ele não bate nela como ela pensou que ele bateria nela, depois de tanto que ela fez. Ele só pede, em troca, o amor. E mais uma vez, a gente pode ver isso nas nossas próprias vidas. Porque a gente faz muita coisa de errado, a gente já entendeu isso. A gente foge muitas vezes, a gente já entendeu isso. Deus busca a gente todas as vezes, a gente já entendeu isso. Mas e aí? Depois que a gente entende isso, o que a gente faz? Será que a gente faz como a Angel?
a gente fica tentando buscar uma redenção em lugares que não vão dar redenção pra gente, tentando se lavar, tentando trabalhar o máximo possível para ver se a gente consegue compensar por aquilo que a gente fez. Mais uma vez, uma coincidência. Deus nos pede amor. Os dois maiores mandamentos: amar ao próximo como a ti mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. Deus nos pede amor. E no Evangelho de hoje, a gente viu que é o amor que resume toda a lei de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus. É o amor que resume. É o amor, o ponto delicado do sentimento, daquele espírito evoluído e apurado. É sempre o amor. Então não importa o quanto que a gente tem que se redimir por outras maneiras. A gente pode doar todo o dinheiro que a gente tem, nossa casa, todo o tempo que a gente tem. A gente pode fazer a caridade quanto a gente quiser. A gente pode ler a Bíblia ou o Evangelho quantas vezes forem possíveis. Mas nada disso vai importar. Nada disso vai redimir a gente. Nada disso vai fazer com que no final a gente se sinta verdadeiramente merecedores. Talvez merecedores não seja nem a palavra. Mas não vai fazer com que a gente tenha essa paz que a Angel tanto queria e que a gente tanto quer. Todo mundo deve conhecer aquela música que fala ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, sem amor, eu nada seria. E é justamente sobre isso. Porque não importa o quanto a gente faça, o quanto de caridade que a gente faça, ou o quanto de trabalho a gente coloque, ou o quanto de tempo, de esforço, de dinheiro, de recursos que a gente gaste. Sem amor, nada disso é capaz de nos ajudar a melhorar, a crescer, a evoluir, a estar mais próximos do Pai. Logo aqui, eu vou tentar pegar de novo para ler uma parte específica do Evangelho, que a gente já leu, mas eu gostaria de recordar. De todos aquele que, ultrapassando a sua unidade, ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento. De todos aquele que não conhece a miséria nem da alma nem do corpo. Tem ligeiros os pés e vive transportado para fora de si. Nesse momento e nesse item que a gente já leu, a gente vê que é o amor que faz com que a gente seja feliz, apesar do nome difícil de todos aquele que ama, feliz aquele que ama, para ficar um pouco mais menos rebuscado. E nele, ele vai falando, nesse capítulo, ele vai falando que é o amor que, além do amor que substitui tantas mazelas, tantas injustiças, tantas coisas ruins que acontecem no mundo. Esse é um capítulo inteiro, Amai ao próximo como a si mesmo, que fala sobre o amor, que mostra pra gente como que o amor combate o egoísmo, como que o amor combate as misérias humanas, como o amor transforma. E é só quando a gente verdadeiramente ama, quando a gente verdadeiramente vive o amor, que a gente consegue se transformar. Porque sem amor, como podemos mudar? Teve uma época que eu estava lendo o Antigo Testamento. E aí eu tentava fazer essa leitura, e no início foi muito, muito bom, mas eu passei por muitas pressões, muitas coisas na minha vida, e aí eu ficava ia na escola, estudando pra caramba, às vezes eu ia dormir 2, 3 horas da manhã, estudando para acordar no outro dia, umas 6, poder fazer prova, estudar o dia inteiro, trabalhando, estava assim uma coisa muito pesada. E eu tentando ler o Antigo Testamento nesse ano, 2023. E era muito difícil.
chegou um tempo que começou a ficar muito difícil para mim. Porque, por mais que fosse uma mensagem tão linda que eu estava vendo, por mais que tivesse coisas tão maravilhosas, livros tão incríveis que eu via falar tão bem, chegou uma época que começou a não fazer mais tanto efeito. Não por nenhum problema dentro da Bíblia. Não por nenhum problema dentro da palavra de Deus. Mas porque chegou uma época que eu estava fazendo aquilo porque eu tinha que fazer. Porque era meu dever ler a Bíblia. Eu sentia que se eu não lesse, eu ia ter pesadelos, ou que eu ia ter um dia ruim se eu não tivesse lido a Bíblia na noite anterior. Deixou de ser por amor. Passou a ser por obrigação, ou por medo de alguma coisa acontecer, caso eu não fizesse a leitura, caso eu não fizesse uma oração de 1 hora. Então, às vezes eu ia dormir ainda mais tarde, cansada, de, assim, um nível de eu não estar entendendo as palavras que estavam na minha frente. Mas ainda assim eu tinha que ler, porque era uma coisa que eu tinha que fazer. Se eu não fizesse, alguma coisa errada ia acontecer, eu precisava ler. Deus queria que eu lesse, então eu tinha que ler, não importasse com qual fosse a situação. E esse foi um momento que, mesmo eu lendo a Bíblia todos os dias, eu não estava sentindo que eu estava tão próxima assim de Deus. Não sentia que aquelas palavras estavam me ajudando. Diferente do que eu tinha feito no ano anterior, lendo o Novo Testamento. Que ali eu estava muito mais empolgada. Ali eu estava com a agenda que estava muito menos apertada. Eu estava com um sentimento que estava muito mais tranquilo. Uma ansiedade que estava muito mais tranquila em 2021 do que em 2022. E eu estou contando essa história para vocês para dizer que, para exemplificar, que quando a gente faz com amor, faz sentido. Nos ajuda a crescer. Toca o nosso coração. Quando a gente faz por obrigação, quando a gente faz por medo, quando a gente faz porque a gente acha que é aquilo que a gente deve fazer, o progresso não é tão grande, o resultado não é tão satisfatório. Isso porque a gente não faz com amor. Porque nós precisamos exatamente disso, de amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, fala justamente sobre isso, fala sobre as coisas que permanecerão, a fé, a esperança e o amor, mas acima de todos o amor. Em todos os momentos a gente vê o amor sendo o ponto central, aquele que traz tanta importância e aquele que faz com que a gente se transforme, faz com que a gente pare de escutar apenas palavras, ler apenas palavras da Bíblia, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, ou em qualquer livro que seja, ou em qualquer palestra que seja, ou em qualquer culto, em qualquer missa. Deixa de ser só palavras e começa a tocar o nosso coração. E a partir do momento que toca o nosso coração, cheio de amor, aí sim a gente se transforma. Aí sim a gente usa essas coisas que são tão maravilhosas para o nosso bem. Assim como o Michael, que não abria a Bíblia até que ele sentisse que o coração dele estava aberto para receber aquela mensagem. Porque ele sabia que não eram só palavras que ele precisava ler. Ele sabia, como nós precisamos saber, que não são apenas rituais que a gente precisa fazer, ou um tanto de dinheiro que a gente tem que doar para o centro todo mês, ou o tanto de ajuda que a gente tem que dar. Todas essas coisas são incríveis. A leitura da palavra, seja lá qual livro for, a caridade é maravilhoso. É o que a gente vê, é o que a gente precisa fazer. É o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. São todas coisas maravilhosas. Mas que, de novo, sem amor não faz sentido, não gera frutos, não nos transforma. A transformação vem justamente quando a gente se permite ser amado por Deus. Quando a gente permite receber de Deus com gratidão tudo aquilo que Ele tem nos oferecido. E quando a gente passa a não só receber, não só acreditar, mas também a amar
amar de volta e devolver esse amor, não só para Deus, mas para aqueles à nossa volta, seus outros filhos, mas para o nosso ambiente à nossa volta também, para a natureza, para as nossas cidades, para as nossas casas, nosso trabalho, nossos estudos, fazendo todas as coisas com amor. Também lá em Coríntios está escrito: todas as coisas que façam, façam com amor. Façam na intenção de glorificar ao nosso Pai, que tanto nos dá, que tanto faz por nós. Façam com significado. Quando a gente passa a fazer as coisas com propósito, elas fazem mais sentido. Mesmo nos dias chatos no trabalho, mesmo nos estudos difíceis, mesmo nos momentos onde a gente tem que ficar acordado até um pouquinho mais tarde para fazer uma leitura que a gente se propôs a fazer. Se for assim, a mais necessária. E eu vou finalizando com um versículo que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre uma multidão de pecados. De novo, a gente muitas vezes tem medo, pelo tanto que a gente tem que se esforçar para poder acabar com esses pecados. Não é uma palavra muito que a gente usa no contexto espírita, mas com essas coisas erradas que a gente faz, com esses velhos hábitos. E muitas vezes a gente tem muito medo do que a gente vai ter que fazer, daquilo que a gente vai ter que abrir mão, daquilo que a gente, o quanto que a gente vai ter que se esforçar para ser aquela pessoa que a gente sabe que Deus pede, chama para que a gente seja. Mas é exatamente versículos como esse que ajudam a gente a ter forças para melhorar. Porque Deus não pede para a gente se lavar ou se trabalhar até exaustão. Deus pede amor. Quando a gente tem amor, a mudança, ela não é só possível, como ela é natural. Passamos a fazer as coisas por obrigação para fazer as coisas porque a gente quer. Assim como Deus faz tanto pela gente, não porque Ele precisa. A gente precisa dele, a gente precisa mudar. Ele não precisa da gente, mas Ele faz porque Ele quer. Esse é o amor perfeito. Então que a gente possa utilizar esse amor perfeito como um molde para o nosso próprio amor, tentando cada vez mais se aproximar, mesmo que difícil, desse amor que é tão altruísta, que é incondicional, esse amor que não vê nenhuma barreira, esse amor que perdoa inúmeras e inúmeras vezes, esse amor que é tão forte, que faz com que a gente se transforme, que faz com que a gente cresça, faz com que a gente seja mais do que a gente era ontem, que a gente abra os nossos corações, aceite o amor de Deus e tente devolver nosso jeitinho, o quanto a gente consegue no dia de hoje, esse amor que é tão maravilhoso. Antes de finalizar, vou trazer aqui para vocês uma música que eu acho que representa bastante, mostra bastante do que é toda essa questão das fugas e todas as vezes que a gente volta.
uma música muito boa, uma música que expressa esse sentimento que a gente tem, que é de gratidão, de pensar como é que Deus pode fazer todas essas coisas, mas saber que Ele faz isso porque Ele nos ama infinitamente. Agora a gente pode ir se concentrando para o passo começar. Que com essa vibração tão boa, nós possamos agradecer ao Senhor por todo esse amor perfeito que Ele nos dá todos os dias. Que a gente possa agradecer pela misericórdia e o perdão dEle. Agradecer por esse privilégio, por essa oportunidade que nós temos mais um dia de crescer, de evoluir. Que amanhã seja mais um dia como esse. Um dia cheio de bênçãos. Um dia que a gente possa aprender, evoluir. Que a gente sempre esteja com os corações abertos para compreender, Senhor, de verdade a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Que o Senhor esteja sempre conosco, em todos os momentos de nossa vida, cuidando de nós, como sempre cuidou, nos amando, como sempre amou. Que nós possamos devolver esse amor todos os dias a Ti, aos nossos irmãos e ao nosso planeta. Gratidão, Pai, por mais esse dia, mais essa oportunidade, por tudo que o Senhor faz conosco. Se conosco, Pai, hoje e sempre.